Meninas, então aqui agora eu fiz esse trilho, que é exatamente os mesmos 64 quadrados, só que em vez de eu colocar 8 quadrados assim e 8 assim, eu pus 4 quadrados e 16 quadrados. Então eu montei os mesmos 64 quadrados da mesma medida que eu passei para vocês. Daí eu montei essa faixa central, que é a faixa com uma fileira de 4 quadrados por 16 quadrados. Daí pro trilho, se eu usasse a medida da faixa branca, que era uma medida larga que eu passei para vocês, ia ficar muito grande, então eu diminuí. Eu fiz as faixas brancas de 3 polegadas, que é o mesmo tamanho dos quadradinhos, e a faixinha preta 2,5 polegadas. Então, como que eu montei ela? Primeiro eu cortei as faixas e montei essa primeira faixa e essa segunda faixa. Eu montei as duas faixas opostas às faixas compridas. Vocês vão cortar as faixas de vocês. Deixa eu pegar a toalha aqui para vocês verem. A toalha eu fiz a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar pelas costuras aqui. A toalha eu emendei primeiro essa faixa branca e depois aquela. Então, para medir essa faixa branca, eu vou ver o tamanho que ficou os meus 8 quadrados e vou cortar a faixa um pouquinho maior aqui e um pouquinho maior do lado de lá. Vou colocar direito com direito, costurar um pé de máquina, desviro, passo a ferro e vou refilar esse tantinho. Fazer a mesma coisa com o lado oposto. Então, você sempre vai costurar um lado e o lado oposto. Daí você vai costurar os outros dois lados. Então, primeiro você vai fazer os dois lados brancos e os dois lados opostos. Daí você vai pegar o mesmo lado que você começou costurando a faixa pequena, você vai costurar a faixa preta. O lado e o lado oposto. E daí os outros dois lados. Porque daí fica simétrico. Você fez a costura menor aqui, a costura menor aqui. A faixa maior branca é essa, a faixa maior preta vai ser essa outra. A mesma coisa dos outros lados. Com o trilho, eu fiz a mesma coisa. Fiz as duas faixas brancas grandes, daí as duas faixas brancas pequenas. Daí eu fiz as duas faixas pretas grandes e as duas faixas pretas pequenas. Então é assim que vocês vão montar o trilho, a toalha. Se for um jogo americano vai ser a mesma coisa. Acho que um jogo americano ele vai ficar bonitinho. Deixa eu pensar aqui com quantos. Eu acho que se vocês fizerem 4 por 4 vai ficar um joguinho americano bonitinho. Porque vocês imaginem que... Só que ele vai ficar quadradinho, né? Talvez 4 por 5. 4 por 5 vai dar um joguinho americano legal. É 4 por 5 e as mesmas larguras de faixa que eu fiz. Vai ficar meio grande, mas... Ou diminuir um pouquinho a branca, mas dá pra vocês começarem a adaptar. Se vocês forem fazer uma colcha de cama... Vocês podem aumentar o tamanho dos retalhos centrais, mas também fazer a mesma ideia, dá para transformar numa colcha depois. Então agora eu vou ensinar vocês, vou parar, vou fazer um próximo vídeo ensinando vocês a fazerem a aplicação.